Tenho certeza que muitos de vocês já viram ou tiveram dentro da residência de vocês, ou alguma residência de parentes e amigos, problemas com umidade, infiltrações, parede manchada, entre diversos outros problemas causados pela água. São coisas comuns de se verem, e tudo isso causado pela falta de impermeabilização quando se construiu a edificação. Muitas pessoas acham que é caro gastar com impermeabilização, que é jogar dinheiro fora, que não precisa. Mas a verdade é que quando a impermeabilização é feita na fase de construção, ela sai muito barata, em torno de 2% do valor de uma obra. Muito mais em conta que perder aquele revestimento caro por causa da umidade, ou ficar com quebra-quebra depois de já estar morando na residência. É por isso que preparei uma série de vídeos no canal para você entender melhor sobre essa etapa tão importante quando se vai construir, mas na maioria das vezes deixada de lado, visando uma economia que resulta, pouco tempo depois de terminada a construção, em uma enorme dor de cabeça e desilusão, com aquilo que é o grande sonho da maioria das pessoas: a casa própria. Vamos começar entendendo um pouco as formas com que a água pode se infiltrar nas edificações. Muitos de vocês podem pensar que toda infiltração é a mesma coisa, por ser água penetrando nos elementos da construção, mas a forma com que isso acontece influencia em como o problema será resolvido, com a escolha de produtos adequados. Basicamente podemos falar que, de forma natural, as infiltrações acontecem por meio de percolação, que é quando a água escoa de forma livre pela ação da gravidade, sem exercer uma pressão considerável. Muito comum isso acontecer em terraços, coberturas e em janelas, onde fica a soleira, que muitas vezes é executada de forma errada. Condensação, que é outra forma da água infiltrar. A condensação acontece quando o vapor de água encontra uma superfície mais fria, assim reduz a temperatura e passa para o estado líquido, formando gotículas de água na superfície. É muito comum de acontecer em área molhada da residência, como é o caso do banheiro. Umidade do solo por capilaridade é outra maneira que a água pode se infiltrar. Esse tipo de infiltração acontece devido à umidade presente na terra, que através dos poros dos materiais e pela ação chamada tensão superficial, consegue se elevar até por volta de 1 metro de altura. Essa infiltração faz com que apareça na base das paredes aquela mancha de água, causando em um curto período de tempo degradação da pintura e do reboco, além de prejudicar a saúde com os micro-organismos que se proliferam no local. Esse tipo talvez seja o que mais atormenta os moradores. Temos também a infiltração devido à pressão hidrostática, que acontece quando se tem um volume de água confinada que se infiltra pelos materiais. Piscinas e caixas d'água são bons exemplos para vocês entenderem. Podem ocorrer ainda as infiltrações devido a vazamentos de tubulações, que podem ser chamadas de acidentais. Agora que vocês entendem as principais formas da água se infiltrar em uma residência, vamos ver os problemas que podem aparecer por causa das infiltrações. Veja os problemas de umidade na janela. Isso é causado pela água da chuva, que não escoa adequadamente por ação da gravidade, vai se infiltrando pela parede através dos poros, fissuras, trincas. Isso gera manchas na parede, danos na pintura, que faz com que acabe com a estética do local, e o pior que é o desenvolvimento de micro-organismos que afetam a nossa saúde. Outro problema que acontece por meio da percolação é a infiltração de água em marquises. Nesse caso nós temos um problema que é extremamente grave. Geralmente, as marquises estão localizadas nas fachadas das edificações, onde a movimentação de pessoas é intensa. Quando chove, uma lâmina de água é formada, e aos poucos vai se infiltrando na estrutura. Como isso fica na parte de cima, ninguém percebe que um problema sério está acontecendo com a marquise. Essa infiltração depois de um tempo vai levar o aço que está dentro do concreto a entrar em corrosão. O proprietário não liga muito para as manchas de água que aparecem na parte de baixo e acha que é coisa simples. Não contrata ninguém para inspecionar e muito menos vai lá dar uma olhada. O resultado é que a marquise cai e gera essas tragédias que vemos na televisão de pessoas que morreram por queda da marquise, tudo isso porque não fizeram a impermeabilização e muito menos a inspeção e manutenção. Observe os problemas causados pelo vapor de água. O vapor de água pode parecer não ser suficiente para causar transtornos, mas vocês devem se atentar às áreas molhadas da sua casa. Vejam esses banheiros. Como não colocaram revestimento na parede nem preparam o teto para suportar toda a umidade, em pouco tempo as manchas começam a aparecer. Há muito vapor de água nesses ambientes, e possuem pouca ventilação e pouca luz solar chegando. Isso acaba sendo uma maravilha para o aparecimento de mofo.
Agora esse tenho certeza que irrita muita gente. Sempre vejo pessoas procurando na internet soluções para resolver o problema. A umidade que sobe pela base da parede através da capilaridade afeta muitas casas. O contato do concreto e da parede direto com a terra acaba fazendo com que a umidade presente na terra vá entrando nos poros dos materiais, e pelo efeito da capilaridade, a umidade consegue chegar até por volta de 1 metro de altura. No início é só a mancha de água, mas depois de um tempo a pintura começa a se soltar, o reboco começa a esfarelar, e o pior que é o aparecimento de mofo, esse pode prejudicar a saúde de quem mora no local. Outro problema devido a infiltrações é a por pressão hidrostática. Essa acontece quando tem um volume de água armazenado, que acaba gerando uma pressão, que facilita o processo de infiltração através das fissuras. Acontece em piscinas e caixas d'água de concreto armado, por exemplo. Os vazamentos em piscina enterradas podem causar recalques em estruturas, caso tenha alguma construção próxima, erosão, além da perda de água. No caso dos reservatórios em concreto, a infiltração irá acarretar na corrosão das armaduras do fundo do reservatório, trazendo o risco da estrutura do reservatório a colapsar. Já os problemas causados por vazamentos de tubulações são um caso à parte. Esse vocês podem prevenir fazendo as instalações da maneira correta, seguindo os procedimentos corretos. Farei um vídeo depois sobre como fazer as instalações de água e esgoto da melhor maneira. Quando acontecer de alguma tubulação se romper, resta apenas reparar a tubulação para acabar com a infiltração. Vocês viram que há diversas formas da água infiltrar nas nossas casas. Entendendo sobre como os mecanismos funcionam, fica mais fácil para escolher qual a melhor solução para resolver ou evitar que o problema apareça. No próximo vídeo vou falar sobre os principais tipos de impermeabilizantes que encontramos no mercado. Te aguardo lá! Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas possam entender como a infiltração atua nas casas.